Dar vocês a abrir vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, lá no final, no capítulo 19. E pode deixar a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, porque nós vamos trabalhar bastante com textos desse Evangelho. Se você acompanhar ou marcar aí, pode ser bem interessante para a sua absorção da palavra. João 19, versículo 30. Abra seu coração, se conecte com o Senhor. Deixe o Senhor falar fundo no teu coração. Não receba apenas com o teu intelecto a palavra, mas deixe todo o seu ser interior receber a palavra. Deixe o Espírito falar no lugar mais fundo do seu coração. Receba a palavra como quem tem expectativa de ouvir Deus falando contigo. João 19:30 diz assim: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Meus amados, Jesus atuou na sua vocação na terra por 3 anos e meio, mais ou menos. Ele se preparou por 30 anos e atuou por cerca de 3 anos e meio. E no fim dessa primeira fase, antes da sua ressurreição, onde ele completa uma outra parte da obra, mas ao fim dessa primeira fase, ele está na cruz. Está na cruz não porque ele fracassou, não porque não deu certo os planos e a cruz foi o que teve para ele, mas porque o propósito dele sempre foi estar ali. E quando ele está na cruz, uma dessas últimas falas, e talvez a mais importante delas, é: está consumado, no sentido de estar concluído. Tetelestai, que é a expressão grega ali, significa está acabado. Completei, zerei o game. Completei tudo. Finalizei, acabei. E não é um estar consumado, tipo, acabou. Não, é vitorioso. Essa expressão tetelestai indica uma vibração. Diga: acabei, finalizei, concluí, acabei o que eu tinha para fazer, o que eu tinha para realizar nessa fase, eu acabei, eu entreguei tudo. Posso morrer, tanto que agora o texto diz que ele inclina a cabeça e suavemente, tranquilamente, vitoriosamente, como quem repousa, como quem descansa, entrega o seu espírito. Que Deus nos dê mortes assim, mortes cheias de satisfação. Acabei, posso ir. Tem gente que fala de morte e fica nervoso. Um paralelo para isso é 2 Timóteo 4:7. 2 Timóteo é a última epístola do apóstolo Paulo. Ele, por revelação do Espírito, está sentindo que está perto de morrer, também pelos sinais que ele está percebendo em volta dele, pelo movimento em volta dele, por revelação do Espírito, ele percebe que está perto de morrer. Então ele escreve uma carta emocionante ao seu discípulo e amigo Timóteo. E lá no capítulo 4, versículo 7, ele fala: Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira. Você tem noção da profundidade disso? O que eu tinha de fazer, eu fiz. Eu entreguei tudo. O propósito da minha existência na terra, nessa fase da vida aqui, foi concluído. Está consumado, completei minha carreira, tem o mesmo sentido. Eu queria que você entrasse agora um pouco num processo um pouco introspectivo e perguntasse a si mesmo: se hoje fosse a sua morte, você conseguiria dizer um está consumado
com esse tom vitorioso de Jesus? Você conseguiria dizer completei a carreira com essa firmeza do apóstolo Paulo, que depois diz: agora eu só estou esperando a coroa, porque eu sei que eu venci, aleluia. É isso que ele fala: agora eu só espero a coroa, porque eu sei que eu venci. Você consumou? Você está num processo de consumação daquilo que se espera de você, daquilo para o qual você nasceu? E sabe por que essa é uma pergunta embaraçosa muitas vezes para muitos de nós, e não deveria ser? É porque muitos de nós não tem nem noção do que deveria estar fazendo, então não sabe nem em que fase está, se já consumou, se não consumou, porque não tem muita noção. Porque Jesus consegue dizer está consumado tão convicto? Porque Paulo consegue dizer completei a carreira tão convicto? Porque eles tinham uma noção e um senso claro de propósito, de qual era o seu propósito. Eles não só tinham esse discurso: nós temos que ter um propósito, isso todo mundo fala. Eles sabiam qual era o propósito específico deles. Eles sabiam o que Deus esperava deles, o que a vida esperava deles. E mais, se Deus espera isso de você, Deus te criou para isso, então você foi modelado na vida para isso, foi preparado para isso. E só quando eu tenho essa clareza, eu posso dizer que está consumado. Porque se eu não sei se eu atingi o objetivo ou não, eu não posso dizer que acabei. Como dizer se eu acabei ou não, se eu nem sei o que eu estou fazendo? Se eu nem sei para onde eu estou indo? Como saber se cheguei, se eu nem sei para onde vou? Talvez eu tenha chegado e nem saiba, talvez eu esteja caminhando em sentido contrário ao que eu deveria ir. Você entende? Jesus lá em João capítulo 12, esse mesmo evangelho, lá no versículo de número 27, ele fala assim, o meu coração, a minha alma está perturbada, minha alma está angustiada, mas eu vou orar dizendo ao Pai que me livre desta hora? Não, porque para esta hora eu vim. Olha que coisa profunda. Os meus sentimentos estão perturbados, as minhas emoções não estão legais agora, o meu interior está sofrendo, mas eu não vou pedir para sair de onde estou, para sair da direção que eu estou tomando, porque eu sei que estou indo para o lugar certo. Meu Deus, isso é de uma profundidade muito grande. Porque nós, quando somos rasos em identidade e em propósito, a primeira coisa que fazemos num mal-estar físico ou psíquico é mudar de rota. Mas ele fala: não, estou ruim, minha alma está perturbadona. Eu até poderia dizer, se eu fosse uma pessoa comum, eu poderia dizer: Pai, me tira, Pai, me livra. Mas ele diz: não, eu vim para isso. É para isso que eu estou aqui. Eu tenho certeza de quem sou, e essa é uma pergunta fundamental: quem eu sou? Eu sei quem sou e sei para o que eu vim. Então não vou dizer para o Pai me livrar, pelo contrário. Eu vou dizer a Ele: Pai, glorifica o Teu nome, que naquele contexto é: Pai, me empurra ainda mais nesse processo. Pai, está doendo, mas bota mais carga nesse supino que eu quero ficar malhado. Tipo isso, sabe? Ele sabe o que Ele está fazendo. Está doendo, mas Ele sabe qual é o propósito, Ele sabe qual é o processo que ele tem que passar para atingir aquele objetivo. Clareza de identidade, de propósito e de caminho. Você já tem isso? Observe que quando Jesus fala isso, o texto diz que vem uma voz do céu que responde a ele: eu já tenho glorificado e ainda vou glorificar mais. Porque quando a gente está alinhado ao nosso propósito, as confirmações de Deus são constantes. Eu preguei aqui na semana retrasada sobre as nossas confusões internas e a participação do Espírito Santo. Eu não creio que Deus more dentro de nós e, nos vendo perturbados, nos vendo aflitos, confusos, fique calado. Eu creio num Deus que nos afirma e nos direciona em meio às tribulações da vida. E aqui está Jesus, angustiado, e ele expressa a sua fé em Deus, na sua identidade, no seu propósito, e o Pai imediatamente responde: é isso, filho, vamos lá, vamos caminhar.
estamos alinhados. E esse tipo de resposta, de afirmação, deve acontecer em nosso coração o tempo todo, gente. E na verdade, se você é um crente, filho de Deus, isso acontece. A questão é o que nós até ensinamos aqui na semana retrasada, é ter ouvido para o Espírito ou não. Mas se você é um filho de Deus, essa afirmação está constantemente acontecendo no seu coração. Paulo diz em Romanos 8,16, que o Espírito Santo faz o quê? Testifica em nosso coração que nós somos filhos de Deus. E no 14 ele fala que esse mesmo Espírito guia todo aquele que é filho. Então quem é filho de Deus de verdade e tem em si o Espírito Santo, está sempre tendo sua identidade reafirmada e uma direção apontada. O que acontece conosco é que nós às vezes não queremos ouvir essa voz. Por quê? Porque a nossa mente está ocupada com outras coisas, com outras distrações, com outros laços. Às vezes o nosso ego está falando mais alto do que a voz do Espírito Santo. Mas ele está lá. Gente, no fundo, olhe para mim com atenção para o que eu vou falar agora. No fundo, se você é filho de Deus, você sabe quem você deveria ser. Você sabe quem você deveria ser. E quando você está fora da posição que você deveria estar, você sente. Lá no lugar mais íntimo do seu coração tem um incômodo que diz: Diogo, por que você está agindo assim, falando assim? Esse não é o você que eu estou formando. Esse não é o você que eu escolhi. Esse não é o você que eu chamei para ser. Por quê? E aí você vai ter que responder esse porquê, e tem várias respostas possíveis. E a questão é fazer com que essa voz cresça dentro de nós cada vez mais, para que a gente comece a ter uma noção perfeita, ou o mais profunda mais profunda e detalhada possível, eu creio. Eu penso assim, eu sou desses que pensam em Deus nos detalhes. Eu penso isso. Eu tento entender a vontade de Deus em tudo. Eu não creio num Deus que não participe de nada em minha vida. Eu creio que Ele participa de tudo. De tudo, que Ele se interessa por tudo. Né? Ele é onisciente. Jesus disse que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Isso não me faz ficar neurótico com detalhes. Não é isso. Eu estou longe de ser neurótico. Sou o cara mais relaxado que você pode imaginar. Tranquilo, de boa. Mesmo assim, eu creio num Deus que participa de detalhes. Que está em detalhes. E quando eu penso nisso, e à luz ainda de Romanos 8, no versículo 28, que é famoso, diz o quê? Que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mas o texto continua dizendo: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa ação de Deus em todas as coisas está ligada a um propósito. Quando a minha vida não está alinhada com um propósito, essa ação de Deus em todas as coisas ou não é percebida, não é discernida por mim, ou é uma ação de Deus que até contraria a minha ação para o meu próprio bem. Ou seja, eu fico perdido, eu fico sendo resistido pelo próprio Deus, eu fico iludido e eu perco tempo. Porque Deus age em todas as coisas para os que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Mas pastor, esse propósito aqui não é um propósito geral para os cristãos? Também. O versículo 29 vai falar desse propósito geral, vai falar que nós somos chamados para sermos como Jesus, o Filho primogênito, e sermos uma família para Deus. Só que também existe, gente, para cada um de nós um propósito muito específico. A partir de capacitações, de realidades muito específicas. Quando Paulo fala a Timóteo, em 1 Timóteo 4,14, desperta o dom que há em ti, era o dom que havia nele. E Paulo fala assim: olha, Timóteo, além de despertar este dom, além de não negligenciar este dom, Timóteo, dedique-se inteiramente a estas coisas. E Paulo, Timóteo, ao reconhecer a sua vocação que Deus te deu, dedique-se inteiramente a isso.
E isso não fala apenas, gente, de uma vocação ao ministério pastoral, que era o caso de Timóteo, mas de uma vocação cristã em todos os aspectos. A vocação que nós temos de sermos representantes, de sermos imagens de Deus, abrange tudo. E é muito específica, porque o dom que Timóteo tinha não é o que eu tenho. Inclusive, eu gostei muito ontem da abordagem, que eu acho que os dois palestrantes fizeram isso, tanto Bíblia quanto Iago, falando de dons como algo muito amplo. É assim que eu compreendo também. Dom não é aquela listinha de dom de 1 Coríntios 12. Dom é algo muito amplo, é talento, é capacitação diversa de Deus. Então, cada um de nós temos um pacote de dons e capacitações muito únicas, que apontam para um propósito muito único, que tem que ser discernido a partir de um Deus que nos presenteou de maneira intencional. Eu tenho o que tenho e sou quem sou. As minhas formas e construções foram intencionais para um propósito. Você entende isso? Está difícil? Vou simplificar aqui numa história que eu gosto muito de citar, que é de Esté. Esté, gente, teve um propósito muito único, que era ser mulher do imperador Assuero. Eu não conheço outra pessoa que teve esse propósito. Era propósito de Deus que ela fosse a imperatriz. Assim, imperatriz entre aspas, né? Vamos desconstruir, já fiz isso até outro dia aqui, desconstruir um pouco essa visão romântica que nós temos sobre isso. Tem até umas irmãs que fazem uns congressos. Congresso é tipo assim, vamos ser uma Esté. Eu acho lindo servir como Esté, ter a coragem de Esté, ter a fé de que Esté acabou tendo depois. Mas ter a vida de Esté é para pouco, gente. Porque a gente falou aqui, Esté era uma mulher que ficou pelo menos 30 dias sem olhar na cara do marido. O marido não queria ver ela, não chamava ela. Se ela ousasse entrar na sala do marido sem ser chamada, corria o risco de sair sem a cabeça. Quem quer ser como Esté? E durante esse período em que o marido não chamava ela para entrar na presença dele, sabe com quem ele estava? No harém dele. Se você ler Esté capítulo 2, versículo 3, Assuero tem um harém em Suzã, que é a capital do império. Então a vida de Esté não era essa Coca-Cola toda. Era uma vida, ela certamente preferia ter uma vida de uma judia comum, que casava bonitinha com um judeu que amava ela, do que casar com um imperador que só vê ela de mês em mês e que fica num harém. Sabe? Não é brinquedo não. Mas voltando aqui para a especificidade do chamado de Esté. Esté, gente, participou de um concurso de beleza do império todo. O império tinha centenas de províncias. Se não me engano, 127 províncias na época. E todas as meninas mais bonitas do império foram chamadas para um concurso de beleza. Por isso que em Esté 2:7 diz que Esté era uma mulher bonita e muito atraente. Então observe que para o propósito de Deus, na vida de Esté, os atributos estéticos eram essenciais. Porque ela precisava ganhar um concurso de beleza, ela precisava ser a Miss Império persa. Então, olha como é um projeto, olha como é um chamado muito específico. Quem aqui tem um chamado de ser a Miss Bahia, de ser a Miss Brasil? Eu não sei se tem, né? Alguém talvez tenha. E através desse chamado, pregar o evangelho, não sei. Mas isso tinha que se chamar, ela tinha que ganhar um concurso de beleza. Então, o atributo estético dela era fundamental para o seu propósito. Talvez a sua estética influencie muito no seu trabalho. Se você talvez for alguém da área de personal trainer, se você for um nutricionista, se você, enfim, talvez influencie muito no seu trabalho. E faça parte do seu propósito. Porque se Deus te deu essa profissão, essa vocação, esse dom para servir o mundo com isso, e você precisa dar um exemplo com o seu corpo, talvez os seus atributos estéticos influenciem muito no seu propósito. Olha como isso é específico. Olha como isso é muito único. Por isso que Pedro diz em 1 Pedro 4:10 que Deus deu a cada um de nós dons segundo a multiforme
E que nós temos que fazer o quê? Administrar esses dons com muita fidelidade para servir os outros. Mas o que eu não posso fazer de jeito algum é não discernir esses dons, esses talentos, esses chamados, porque eles apontam um caminho. Toque o seu irmão aqui, o seu irmão, irmão, qual o seu dom? Quais são os seus dons? Quais são suas vocações? Se ele responder aí, Miss Bahia, dê uma risada para O que Deus te deu? Para o seu caminho do que você precisa? Quais são as ferramentas que Deus te confiou? Uma pergunta recorrente na Bíblia é o que está em suas mãos. Mas fala, Senhor, como eu vou? Deus pergunta, o que está em suas mãos? A viúva chega na casa de Eliseu e fala, não tenho nada. E ele pergunta, o que está na sua casa? Deus trabalha com o que Ele já nos deu. Isso aponta um caminho. Isso aponta um propósito. Nada é em vão. Nada é em vão. Eu tenho uma história bem diferente de família, de construção paterna e tal. Quando eu entendi a minha história, o que eu fiz? Eu disse, opa, se a minha história é essa, é porque Deus tem um propósito comigo. A partir dessa história, Ele vai construir alguma coisa para a glória dEle. Porque ainda que seja ruim a minha história em algum aspecto, há um Deus que aproveita todas as coisas. Esse também é o sentido do texto. Deus aproveita todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para o seu grande propósito. Então eu preciso discernir, compreender e me entregar a Deus a partir de um discernimento claro, para que um dia eu possa dizer, está consumado, como Jesus disse. Agora, qual é o grande problema? Por que a gente não consegue fazer isso? E aqui eu quero ir para o âmago da mensagem, não quero demorar. Sabe por que a gente não consegue? Sabe por que muitos hoje, se morressem, não poderiam dizer pelo menos assim, está consumado até onde eu vivi. Até aqui eu entreguei tudo. Eu fui quem eu deveria ser. Eu cumpri o que eu deveria cumprir até essa fase da vida. Sabe por que não? Porque nós não temos fé para dizer não muitas vezes. Esse é o nosso grande problema hoje em dia. A gente não tem fé para dizer não. E é uma coisa que eu vejo em Jesus abundantemente. Jesus, ele tinha uma fé para dizer não, que é uma coisa extraordinária. Por exemplo, lá em João 6, versículo 15, diz que depois da multiplicação de pães e peixes, a primeira, o povo foi atrás de Jesus para forçá-lo. Jesus fala assim, para arrebatá-lo e fazê-lo rei. Gente, pense comigo, pense você agora, pense você. Você não está tomando a força, o poder, você não está brigando com ninguém, não está explorando ninguém. De repente a galera de um estado, porque era tipo a Galileia ali, aquela região toda ali, ia se unir. E eles querem te fazer o rei. Vamos trazer para os nossos dias? Pense que você acorda com a notícia, o Brasil em peso escolheu você para ser o próximo presidente da República. Você está eleito. Nós temos os votos suficientes. Você está eleito. Agora eu quero que você pense sinceramente se você aceitaria isso ou não. Pensa aí. Eu penso que quase ninguém aqui deveria aceitar. Se você diz sim, sabe o que significa isso? Que você não tem propósito. Que você acha que se aparecer algo bom é para você. E você não entende que o algo bom é ser você. É ser quem Deus te criou para ser. E todo desvio do propósito é ruim. Aí você fica caçando oportunidade, quando na verdade você já nasceu com a vocação. E vivendo a sua vocação, naturalmente a sua oportunidade acontecerá, porque você já é a oportunidade encarnada, porque você carrega algo único. Mas se você fala, não, eu nunca pensei em ser presidente, botar meu dinheiro na política, Deus me livre. Mas se me colocarem, nada mal, né? Tipo, morar no Palácio do Planalto, né? Pô, deve ser legal. Tá vendo? Deve ser legal.
eu toparia. São as frases típicas de vida sem propósito, de vida sem sentido. Agora, se você é uma pessoa que fala, pastor, eu tenho uma vocação, meu sonho é ser presidente, pastor. Eu durmo pensando assim, se eu fosse o presidente da república. Aí sim, você deveria dizer sim, porque você talvez tenha uma vocação, tenha um chamado, tenha um dom, arda no seu coração, você tem projeto, você foi vocado. Aí tudo bem. Você que nunca pensou nisso, porque aparece na sua frente, você descarta um projeto e segue isso, sabe? Porque você não tem projeto, você não tem visão de Deus, você não tem norte, você não sabe para onde você quer ir. Então você nunca vai chegar aonde Deus tem para te levar. Jesus recebeu lá aquela galera, uma galera, ó. Ei, Jesus é o nosso rei. Ei, Jesus é o nosso. Literal. Juntou a galera e disse: gente, vocês saiam, vazem. Quero não. Jesus, não quero não. Mas pode ser bom para o seu ministério, porque a gente quer adaptar as coisas, né? Pode ser bom para o seu ministério. Você vai ter apoio, você vai ter plataforma para pregar, você vai ter recursos. Imagine quanto dinheiro ele ia ter, gente, agora. Súditos para financiar o ministério. Quem financiava o ministério dele eram poucas mulheres, está no Lucas 8. Ele tem uma multidão dando dinheiro agora, porque o povo dá dinheiro para o rei, e uma galera obedecendo ele dando ordem. Imagina, gente, dá para conciliar com o ministério, é bom. Eu disse, isso é laço. Eu tenho um outro propósito, e isso, por melhor que pareça ser, não tem nada a ver com o meu propósito. Atrapalha o meu propósito. Pode ser uma bênção para outro, mas não para mim. Isso é muito profundo. Esse nível de discernimento é muito profundo. Lá em Marcos capítulo 1, algo semelhante acontece. Ele está pregando numa aldeia na Galileia, e aí um sucesso, o povo está todo em cima dele, se pica e vai para cima do monte, quer ficar sozinho. Galera procurando ele, aí Pedro acha ele com os discípulos, fala: Jesus, você está fazendo o que aqui, Senhor? Está um sucesso, está todo mundo atrás do Senhor. Ele fala: não, vamos embora, não vou voltar lá não. Mas Senhor, vamos botar uma base aqui, vamos curtir um tempo. Não, vamos para as outras aldeias, porque para isso eu vim. Não importa o sucesso que eu estou tendo aqui, eu tenho um alvo, eu tenho uma missão. Eu quero chegar lá na frente e falar: está consumado. E para lá na frente eu falar está consumado, eu não posso me distrair com as oportunidades. Isso é muito profundo. Eu não vivo de oportunidade, eu vivo de propósito. Eu não vivo pelo que é oportuno, eu vivo por uma direção que nem sempre parece oportuna. Isso é muito forte, gente. É Paulo embarcando para Jerusalém. O profeta fala: olha, o dono desse cinto aqui, quando chegar lá em Jerusalém, vai ser amarrado, vai ser preso. E Paulo fala: o dono sou eu. E o povo: não, Paulo não vai não. Os irmãos choravam para ele não ir. Disse: eu vou sim, é o meu propósito. Não importa se é oportuno ou não, se parece legal ou não, é o meu foco. E quando chega lá, o Senhor fala: Paulo, muito bem, veio para o lugar certo. E o seguinte, quando você fique aqui e apela para César, porque eu quero que você vá para Roma. Ele tinha a chance de ser liberto, mas ele apela para César, continua preso porque ele tem um alvo: chegar na sede do Império Romano e espalhar o Evangelho. É por isso que o bichão termina a vida e fala: completei a carreira. Porque se a gente tem um Evangelho espalhado pelo mundo hoje, em muito se deve ao apóstolo Paulo, que não queria oportunidades, ele queria um propósito. Ele reconhecia uma vocação para a qual ele foi chamado. Você entende? Esse dia eu estava conversando com um irmão que eu amo, maravilhoso, e eu gostei muito do discernimento que ele teve, muito legal. E falou assim: pastor, eu estou preocupado porque eu estou numa fase da vida que está um monte de gente me procurando para um monte de coisa. Todo dia alguém me liga e me propõe algo muito bom. E lógico que a princípio isso mexe com o nosso ego, né? Poxa, eu sou o cara. Olha quantas oportunidades, quantos me buscam, me querem, querem a minha atenção, querem a minha participação. Mas eu gostei muito, porque ele falou assim: pastor, mas não sei, lá dentro de mim, ó, a voz do Espírito, dentro de mim, eu sinto que isso é maligno. Eu sinto que isso é diabólico. Porque
eu vou dando esses passos para esses lugares e eu vou sentindo que eu vou me afastando do que Deus tem para mim. Oh, meu Deus. E se você for mais sensível à voz do Espírito, você vai perceber que muitas vezes, querendo agarrar oportunidades, você cai em laços que te afastam do teu propósito. E não é que a oportunidade é mal intencionada, não, gente. Não é que a pessoa que está, que a pessoa que vem ali é a pessoa do mal. Não, às vezes ela é bem intencionada. Às vezes é Pedro com Jesus em Mateus 16. O que ele faz com Jesus ali? É uma proposta linda de cuidado, de amor. Eu amaria ouvir aquilo. Pastor, cuide de você, pastor. Pastor, não, vem cá que eu vou cuidar de você. Pastor, foi isso. Ô, mestre, negócio de cruz, pra quê? Que conversa feia, Jesus. Não gosto de ouvir o senhor falando desse negócio, não. Cruz, porque, gente, cruz era um negócio terrível. Cruz era pro pior bandido. Né? Imagina aí. Alguém que você não fala assim, rapaz, eu vou pro presídio e vou ser torturado no presídio lá. Você vai dizer o quê? Ai, irmão, glória a Deus. Claro que não. Irmão, que conversa feia é essa? Para com isso, rapaz. Deus tem isso para você não. Não, conta comigo aí, que está precisando de quê? Foi Pedro com Jesus, Senhor, cruz? Que morte esquisita. Não, cruz, o Senhor na cruz? Uma coisa de maldito, de malfeitor, não, para com isso, não, Senhor não, Jesus. É lindo. É uma proposta de cuidado, de amor, de zelo. É bem intencionado. Mas ele percebe que é uma proposta que tira do propósito. E ele discerne o diabo por trás da voz de Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Em muitas das boas propostas que você recebe, Satanás está por trás delas. Não que a pessoa que fez a proposta é ruim, mas ela tira você do melhor de Deus, do propósito de Deus, da vontade de Deus, da direção de Deus, da essência que lá no fundo você sabe que nasceu para viver. Toque em alguém, diga assim, diga, você sabe, meu irmão, no fundo você sabe. Mas você é ambicioso, seu ego lhe engana, você acha que dá para dar uma ajeitadinha, e aí cai no laço. Mas no fundo você sabe. No fundo nós sabemos. Nosso grande inimigo é o ego, gente. O ego é terrível, porque a gente quer dar uma resposta ao ego, sabe? A gente tem que aprender a controlar essa vaidade maldita que nós temos, gente. Jesus era especialista nisso. Olha que legal, ainda em João, eu falei que hoje era muito João capítulo 7. Está Jesus com os irmãos, e os irmãos não acreditavam nele, e zombando dele, falando assim, ô Jesus, os irmãos tudo mais novo que ele, nem respeitava o irmão mais velho, coitado. Ô Jesus, ô negão, eu fico olhando como era essa relação dele, deve ser curiosa. Ô Jesus, preferidinho de mamãe? Por que tu fica aqui na Galileia? Tu não quer aparecer? Por que tu não abre teu Instagram? Tipo isso, né? Esse Instagram privado era tipo isso. Desce para Jerusalém, lá que você vai aparecer, rapaz. E era a festa dos tabernáculos. Todo judeu gosta de ir para a festa dos tabernáculos. A gente esteve agora em outubro em Israel, festa dos tabernáculos, linda, aquelas danças que celebram. É uma festa linda, muito alegre, muito festiva, festa festiva. Muito bacana. E ele também, tanto que ele quer ir, que ele vai depois. Ele fala, não, tá, mas depois, no versículo 9 diz que ele foi. Só que ele não foi como os irmãos queriam que ele fosse, para aparecer. Ele foi miudinho, escondido. Mas uma coisa maravilhosa, ele fala para os irmãos, isso mexe muito comigo. Os irmãos falam assim, vai logo, vai lá, vai aparecer, vai logo, pô. Posta logo no feed esse negócio. Abre esse Instagram. É tipo isso, né? Grava logo o seu vídeo e mostra quem você é. Vai para Jerusalém e vai lá e mostra quem você é. Aí ele fala para os irmãos algo extraordinário. No versículo 6 ele fala assim, João 7,6, ele fala assim, olha, para vocês, qualquer hora é hora. Para vocês, qualquer tempo é tempo. Eu tenho um tempo certo. Sabe o que significa? Vocês são pessoas que vivem sem propósito. Agarram tudo em qualquer hora. Fazem o que vai aparecendo. Agem por impulso. Ah, eu quero, é legal isso, é bacana, oportunidade, tem a festa, eu vou. Eu não, filho. Eu tenho um propósito. Eu tenho uma direção.
Para vocês que não têm discernimento celestial, que não têm identidade firmada, que não têm direção clara, que não têm propósito, tudo serve. Para mim, nem tudo serve. E para você, meu irmão, nem tudo serve. Para você, tem hora certa, tem tempo certo, tem passo certo, tem fase certa, tem estação certa. Porque há um propósito, há um tempo e um propósito para tudo. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. E você vai se alinhar com os propósitos de Deus. Para dessa vida, como eu chamo. Tem tempo que eu não falo essa frase, eu até tenho saudade dela. Essa vida Zeca Pagodiniana. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Aí você vai sem nenhuma intencionalidade, sem nenhuma direção. É lógico que nós não temos ciência completa de todos os caminhos que Deus vai nos levar. Às vezes Deus nos leva para aqui, daqui a pouco Ele dobra para cá. Mas você viu o rastro dele, você viu a direção dele, você entende que Ele está fazendo alguma coisa para o propósito que no final você vai dizer está consumado. Não é aleatório. Estou fazendo uma coisa aqui, apareceu um cara no Instagram dizendo seja um nômade milionário. Vocês viram essa maluquice? Graças a Deus, não vejo não. Aí você corre atrás de ser um nômade milionário. Aí aparece outra mulher e fala, não, ganhe dinheiro rebolando TikTok, você vai aprender. Aí tem uma mulher de 40 anos que vai rebolando TikTok. Então você fica assim, sabe, totalmente desorientada, querendo agarrar alguma coisa. Não, meu irmão, você tem uma vocação, você tem uma identidade, você tem um dom, você tem ferramentas, você tem coisas únicas que apontam para um caminho a ser desenvolvido. Agora, por que você não faz? Porque você não tem fé. Porque você confia mais nos processos humanos do que nos divinos. Foi o que Jesus disse a Pedro. Para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas divinas, cogita das coisas humanas. Por isso, vem com essa proposta horrível, que parece até ser boa. Por quê? Porque não tem revelação do céu, só tem revelação da terra. Mas como é que vai ter revelação do céu? Só vive na rede social, se não ora, se não busca Deus, se não lê a palavra de Deus. Só tem discernimento das aparentes oportunidades terrenas. Mas não tem inspiração, não tem direção, não tem conexão, não ouve de fato Deus falar ao seu coração. Você entende? E aí fica perdidão, agarrando tudo, qualquer hora, porque para você qualquer hora é hora, mas para mim há um tempo certo. Para mim há uma hora certa. E aí eu vou voltar para o ponto para a gente encerrar. Observe que é tentador para ele dar uma resposta aos irmãos, né? Estão zombando dele. O texto fala ali que os irmãos falavam isso porque não acreditavam nele. Seus fedelhos, vocês não acreditam em mim, não? Vocês nasceram como? Eu nasci, fui coral de anjo, rapaz. Eu nasci, os magos vieram do Oriente para mim. Não me respeite, seus moleques. Ele podia dar uma carteirada neles ali. Podia mostrar um sinal para os irmãos. Não podia, gente? Você sabe de onde? Eu vou lá e vou arrebentar. Às vezes o ego da gente faz a gente tomar uma atitude que atrapalha todo o propósito. Aí ele ia antes da hora, se antecipava e bagunçava tudo. Por quê? Porque você às vezes atende o convite do ego e toma atitudes que não tem nada a ver. Você sabe que não é o que Deus tem para você. Não é o tempo, não é a hora, não é o modo. Mas você vai, por quê? Porque você foi provocado. Eu acho fantástico o que o Senhor faz diante de Herodes, Lucas 23. Isso é fantástico. Porque Herodes queria ouvir Jesus. Herodes era um cara, a gente pensa, Herodes era um cara terrível, matou o João Batista, mas não era tão assim, sabe? Se você for ler a relação dele com o João Batista, ele gostava de ouvir João, temia a Deus na vida de João, e ele não queria matar João, ele guardava João com segurança. Ele só matou João porque caiu num laço de Herodias, a amante dele, mulher do irmão dele que ele tomou para si, que num dia lá de festa, diante das autoridades, Herodias mandou a filha dela entrar dançando. A menina entrou, vem deslizando, vem. Que eu vou gostando, vai sentando no colinho do rei e tal. E aí ele ficou doido. E disse à menina, o que você pedir eu lhe dou. Aí a menina esperta foi na mamãe, o rei deu a palavra, na frente de todo mundo. Que o que eu pedir ele dá. Até metade do reino, o bicho está doido. Está tomando umas também. E aí a mãe disse, peça a cabeça de João Batista. Por que isso? Porque ela vinha tentando matar ele antes e Herodes não deixava não.
Ela dizia, não, esse cara é homem de Deus, mata ele não. Então ela aproveita uma brecha onde ele ficou vulnerável, meio alto de bebida, deu a palavra na frente das pessoas importantes, para conseguir matar João. Foi difícil, porque Herodes não queria matar João. E aí, quando ela pede isso, ele, coração pesaroso, ordena que João seja decapitado. Mas ele era um cara que tinha interesse pelas coisas de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque em Lucas 23, versículo 8, diz que quando Pilatos mandou Jesus para Herodes, ele ficou felizão de ver Jesus, porque diz que há tempo ele queria conhecer Jesus. Ele tinha muito interesse em Jesus, tinha ouvido falar dele, estava animadão para ouvir sua mensagem, ver um sinal que ele poderia fazer. Estava super afim de adotar, de apadrinhar Jesus, de ser tipo, sabe, meu profeta aqui do rei, meu pregador aqui do rei, e livrar Jesus de tudo. Quando chama Jesus, começa a perguntar a Jesus aqui, ó. Se Jesus me conte como é que você é o Messias. Jesus pegou o celular, abriu o Instagram dele. Mas sim, Jesus, faça alguma coisa aí, Jesus. Nada. Não foi com arrogância, lógico, foi com humildade, né? Mas não falava nada. Aí Herodes, olha que coisa. Aí o texto fala que os sacerdotes que estavam ali começam a acusar ele. Observe. Começam a acusar ele. E aí Herodes, vendo que ele não falava nada, começa a zombar dele com seus soldados. A gente imagina, você é a pessoa mais inteligente do mundo. Você é a pessoa que tem um poder na palavra que ninguém tem. Você tem que lembrar que em João 7, Jesus uma vez, os soldados foram prender ele. Quando foram prender, ficaram paralisados, ouvindo ele. Aí voltaram sem Jesus para os fariseus. Cadê o homem? Não prendeu não? Pai, não conseguiu, não conseguiu não. Ninguém fala com ele não, velho. A gente foi para prender, ele pregou, a gente ficou paralisado. Em João 18, só dele falar, eu sou, quem veio prender o caiu para trás. Você pode dar glória a Jesus por isso? Agora imagina esse homem com esse poder, numa sala, onde um rei idiota, com soldados idiotas, com religiosos idiotas, estão acusando e zombando dele o tempo todo. Gente, você tem que ter muito controle emocional. Uma frase dele desmontava tudo. Mas ele sabe que ele não pode nem se defender para não atrapalhar o... Olha que nível de discernimento. Olha que fé para dizer não a você mesmo em situações onde você é amassado, é espremido. Diante de Pilatos foi a mesma coisa. Pilatos estava duro para soltar ele. A mulher de Pilatos teve um sonho. Disse, Pilatos, não mexe com esse homem. Eu sonhei, Pilatos. Sabe quando eu sonho? A mulher dele é pentecostal. Quando eu sonho acontece. Não mexe com esse homem. Vaso, esse homem é vaso. Esse homem é manto. Não mexe que a terra vai abrir, Pilatos. Aí Pilatos deu um cagaço, Pilatos ficou morrendo de medo. E aí Pilatos tentando libertar. Rapaz, fala alguma coisa aí, velho. Fala alguma coisa, você sabe que eu tenho poder para libertar. E Jesus aqui é o calado. Isaías 53, 7, né? Ele foi humilhado, ele foi oprimido, mas como ovelha muda, foi entregue aos seus tosqueadores. Aleluia. Por quê? Porque qualquer movimento para defender a sua honra atrapalharia o meu propósito é maior que a minha honra. Meu propósito é maior que o meu nome. Meu propósito é maior que o meu ego. E eu sacrifico o que tiver que sacrificar. Porque o propósito é o que no final da vida me permitirá dizer, está consumado. É isso que satisfará a minha vida. Você entende a profundidade disso? Eu vou te dar um último texto e a gente vai encerrar. Preste atenção. Getsemane. No Getsemane, Jesus entra ele tem fé para dizer um não ainda mais profundo. Porque preste atenção. Eu já preguei sobre isso aqui. Quando Jesus fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele está pedindo para não ir para a cruz? Eu acredito
Firmemente que não, porque a cruz era uma coisa bem resolvida para ele. Ele falava constantemente da cruz. Não faz nenhum sentido naquele momento ele pedir para não ir para a cruz. Nem faz sentido ele pedir para não morrer. Não faz sentido ele ter menos fé, menos coragem, menos intrepidez no espírito que os discípulos dele que morriam e se entregavam à morte tranquilamente. Alguns deles, outros sofriam muito na véspera da morte, mas outros se entregavam corajosamente. Não faz sentido que ele tivesse com medo de morrer. O que eu entendo, e muitos estudiosos entendem também, é que o cálice do qual ele fala é o cálice que está nas profecias, é o cálice da ira de Deus, é experimentar o furor de Deus, é o filho que tem uma ligação perfeita com o pai, se sentir agora o pai irado, chateado, afastado dele, por amor a nós. Então parece que ele não quer sentir isso. Ele já começa a provar isso no Getsemane e ele não quer sentir isso. E olha o que ele fala. Olha a coisa profunda. Ele fala assim: Pai, se possível. Como assim se possível? Ele não sabe que tudo é possível ao pai dele? Ele mesmo não disse que tudo é possível ao que crê. Como é que ele agora fala se possível? Ele mesmo repreendeu um cara lá em Marcos 9:23 que falou: Jesus, se o Senhor puder. Ele disse: como é que é, meu filho? Se eu puder. Se tu puderes crer. Agora, como é que ele ora falando se possível? Porque ali não é possibilidade do poder de Deus de fazer, mas de se encaixar no propósito. Olha que coisa profunda. Pai, se der para eu cumprir o propósito sem essa parte do cálice, arruma aí. Mas, se isso atrapalhar o propósito, é isso que está falando. Se isso atrapalhar o propósito, então não faça essa minha vontade, faça a tua. Segue o teu plano. Se der para cumprir o plano sem o cálice, joia. Mas se não der, eu bebo ele tudo. Você entende isso? Olha o foco do homem no propósito. O propósito, como eu preguei na semana passada ou retrasada, é maior do que a nossa vida. Toque em alguém e diga: o propósito é maior do que a sua vida. Porque o propósito toca em outras vidas. O seu propósito, o que Deus te chamou para fazer, é maior do que a sua própria vida. A sua entrega, a sua missão. E não pense apenas nisso como, repito, como uma atuação eclesiástica na igreja, uma atuação ministerial na igreja. Não, o seu propósito, o seu ser. O meu propósito inclui uma atuação como marido, como pai. Inclui várias atuações, mas inclui também uma vocação específica, uma agregação muito única ao mundo. Lógico, também é única ser marido de Tainá, não é uma vocação única, espero eu que ela não tenha outra. Então isso é muito único, né? Eu fui preparado por Deus para aguentar a fé. Te amo, meu amor, se você estiver assistindo. Tem uma reaçãozinha alérgica, bichinha, mas está melhor já, graças a Deus. Meus amados, eu até me perdi agora. Falei Tainá porque deu medo. Eu estava falando aqui mesmo. Assim lembrei. O seu propósito é maior do que a sua vida. É isso que Mardoqueu diz a Esther. Esther fala assim, olha o que Esther fala. Esther vestida de Louis Vuitton. Esther usando Rolex. Sapato da Prada. Estou acertando? Eu não entendo nada, estou chutando tudo aqui. Pode ser tudo cafona aqui, eu estou jogando achando que é bom. Esther toda top. 50 milhões de seguidores no Instagram. Mas ela número 1 do mundo. Quem é o número 1 do mundo? Tem quantos seguidores? Ela, seria essa aí, entendeu? Esther top do mundo. Top. É engraçado, né? Porque Mardoqueu chega Mardoqueu bota uma roupa de pano de saco de cinza, joga uma cinza na cabeça, e vai para a porta do palácio e tá lá tristão. Aí quando chega em Esther, Esther, seu pai de criação, que era primo, né, que criou ela, seu pai de criação tá aí, todo doidão aí, demodê. Imagina um eunuco, né? Bem afeminado falando com ela. Esther, tá aí, todo ridículo, Esther. E aí Esther fala assim, não, manda uma roupa para ela. A primeira coisa que ela faz é mandar uma roupa. Tipo assim, ou passa na Lacoste ali, com umas camisas para ele. Aí imagina o cara eu chegando com as camisas para Mardoqueu. Olha, mandou, essa tá linda, Mardoqueu, olha. Só que tá essa Lacoste da última moda. E aí Esther, aí Mardoqueu,
Oxe, ela tá maluca? Ela tá achando que é para isso aqui, para comprar roupa que ela foi colocada aí? Diga ela que é para entrar na sala do rei. Não, mas ela disse que se ela entrar, ela pode morrer. E daí? Se tiver que morrer, morrer. O seu propósito é maior do que a sua vida. Quando você entende o seu propósito, você entende que, inclusive, em algum momento, você pode ter a sua vida pedida para o seu propósito. Se você nunca encontrou algo pelo qual você daria vida, você não encontrou um propósito. Por isso que eu até relacionei isso com o casamento, porque que Paulo fala que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, é capaz de dar a... Porque casamento também é propósito. Você daria vida para fazer o que você faz? Deus me livre, pastor, eu faço a pulso. Então você está longe do seu propósito. E dar a vida, meu irmão, não é só, tipo, morrer um dia, se jogar na frente de uma bala por aquilo. Não. Mas o se entregar no dia a dia, dar o melhor, não pensando no dinheiro que vai receber, que é uma consequência, mas pensando no reino em primeiro lugar, isso é dar a vida. Entregar-se. Desgastar-se. Paulo fala, eu de muita boa vontade me deixo gastar, amo cada vez mais, ainda que seja menos amado. Não estou nem aí para o que eu recebo, eu quero entregar, eu quero terminar a vida dizendo, completei a carreira. Eu quero zerar o game. Zerar o game é tão gostoso. Eu lembro que eu e meu primo Tiago, acho que ele já me perdoou, eu fiz tanta coisa com o Tiago, coitado. E a gente estava jogando uma vez, sei como o ser humano é mau às vezes, né? A gente estava jogando Mario, jogo do Mario. Para zerar esse jogo foi uma hora, a gente não zerava, não chegava na última fase. Não sei quem lembra o jogo do Mario, aquele primeirão, Mario World. Aí tinha que jogar uns cascos para cima para bater naquele dinossauro que voava. Não sei quem lembra, quem jogou sabe. E aí naquela última fase o cara voava, o dinossauro, você jogava o casco para cima e jogava 3 cascos, né, no bicho. E era difícil, aí a gente voltava horas e não conseguia sair dali, e quando você perdia, você tinha que voltar a fase, era uma loucura. E aí teve uma vez que Tiago estava quase zerando. Tiago jogou o casco uma vez, jogou o casco 2 vezes, botava um casco. Ele tinha life ainda. Eu olhei para Tiago, olhei para a televisão, não era eu que ia zerar, eu resetei o videogame. Tiago nunca zerou o Mario, faz terapia até hoje. Mas é muito ruim, gente, você ter a sensação de que você não cumpriu tudo, não entregou, não chegou, sabe? Meu irmão, eu quero muito morrer assim, estar consumado. Quem quer também em nome de Jesus? Mas para isso eu tenho que encontrar um propósito maior que a minha vida. Um propósito pelo qual eu dedicaria a vida. Eu tenho que alinhar a minha vida nesse propósito. Tudo na minha vida tem que se encaixar nesse propósito, encaminhar para esse propósito. Pastor, mas aí eu posso ficar sem dinheiro. Eu vou até falar sobre isso outro dia, que o tempo já não dá mais. Mas o que falta é fé. Porque se você tem fé para caminhar no propósito, se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, Jesus fala, não se preocupe com comida, com bebida e com roupa. Ele fala isso, busque em primeiro lugar o reino. Priorize o reino. Faça e priorizar o reino, a gente nem acordar e orar, não. Bote o reino em primeiro lugar. Pronto, vou orar de manhã e agora posso trabalhar. Não é isso, não. É fazer da sua busca uma busca no reino. Tudo é pelo reino. Então o reino é a sua busca e o resto é acréscimo. Quando eu vivo isso, as coisas acontecem. Mas eu tenho que ter um senso de propósito. Então, isso não quer dizer que você tem que mudar de profissão. Mas no mínimo o que você faz tem que fazer sentido e tem que ter a ver com o seu propósito e sua vocação. Fico preocupadíssimo hoje. Vou ser bem sincero, você não quero magoar ninguém. Mas com o que está acontecendo com a medicina, por exemplo, no Brasil, virou um negócio, né? Antigamente fazia medicina quem tinha vocação, quem amava, aquela menininha que brincava de boneca de médico quando era pequena, né? Hoje não, já a pessoa chega assim do nada, assim, na vida, não sei o que fazer, o que dá dinheiro? Medicina. Sabe? E às vezes ela vai ser infeliz naquilo, vai ser um profissional ruim, sabe? Vai atender mal as pessoas, mal-humorada. Aí vai chegar o final de semana, vai encher a cara para esquecer o segunda a sexta. Entendeu? Estou sendo bem sincero. Nós temos que voltar a viver por propósito. No propósito vai ter um fluir de Deus em nossa vida, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu. E o propósito faz sentido para mim. Amém, gente? Eu acredito. Propósito tem a ver com fé. Mas a gente vai trabalhar isso com mais calma outro dia. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.
Pastor, você está dizendo então que eu não deveria me mover pensando em dinheiro? Meu irmão, o dinheiro tem que estar no horizonte. Lógico, a gente precisa de dinheiro. Só que observe que Jesus fala o seguinte, ó. É muito forte isso. Ele fala o seguinte, ó. Olha que coisa forte ele fala. Ele fala assim, ó. Mateus 6, do 19 em diante, ele fala assim, ó. Não fiquem, ele fala sobre dinheiro, comida e bebida, depois ele fala assim, no 31, assim. Não andem ansiosos dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos. Ele fala assim, ó. Porque os pagãos ou gentios que andam assim, essa é a mentalidade dos gentios. Ele nem fala judeus. Observe que ele está sempre batendo nos judeus, nos fariseus, nos religiosos. Mas nesse caso ele bate nos gentios. Ele fala assim, ó, nem os gentios pensam assim. Os judeus menos assim, porque os judeus, por piores que fossem, mais legalistas que fossem, pelo menos eles tinham, em relação aos outros povos da época, um senso de missão muito grande. Porque desde o princípio Deus disse a Abraão: eu te abençoarei para que você seja uma bênção, para que através de ti vão abençoar as famílias da terra. Então os judeus sempre tiveram um senso de propósito para o mundo muito grande. Inclusive isso explica em muito até hoje a prosperidade judaica, o avanço judaico, porque eles têm isso na cultura deles, ser uma luz para o mundo, trazer avanço para o mundo. Mas é um papo outro dia. E o Senhor fala o seguinte: olha, quem vive assim não é nem um judeu fariseu, é o gentil, que não tem nenhuma noção de Deus, que vive atrás do sustento. Ele fala assim, ó, o Pai sabe que vocês precisam. Só que alguém diga assim, ó, Deus sabe que você precisa. Deus não está ignorando a sua necessidade. Isso é muito forte. Deus sabe do que você precisa. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas que vocês precisam vão ser acrescentadas. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar, não vai trabalhar, vai se esforçar, mas dentro de um chamado, de um propósito, de uma vocação, de uma essência, de um serviço, de um amor. Eu creio nisso. Eu não quero dar um passo para longe do meu propósito, porque eu sei que é perda de tempo, é desgaste, é frustração, e ainda que traga dinheiro, não vai trazer no final da minha vida o estar consumado. Eu encerro dizendo dando só mais um texto. João capítulo 4. Jesus, em João capítulo 4, está fazendo o que a gente? Evangelizando a samaritana. Vocês estão ruins de Bíblia, viu? Evangelizando a samaritana. Essas coisas tem que saber. João 4, samaritana. João 2, festa do casamento em Caná. Tem coisa que tem que saber. Em João 4, ele está evangelizando a samaritana. Não sei nem quem é o pastor de vocês. É o samaritana. Lembram que hora é que ele escolhe para evangelizar? Quem lembra? Meio-dia. Tem um carinha no Instagram que fala meio-dia. Era meio-dia. Conhece, né? Era meio-dia. Aí ele ficou evangelizando. Os discípulos dele sabem, rapaz, a gente vai comer. Foram no McDonald's. Foram comer. Aí estão trazendo um Big Mac para ele. E aí, quando ele acabou ali de pregar, Jesus, trouxemos aqui o seu McLanche feliz, seu Big Mac, com brinquedinho e tudo. Aí ele fala, não, já tô de boa, eu comi uma comida que vocês não conhecem. Agora, que comida é essa? Quem deu comida para ele? Fica essa coisa assim, quem deu comida para ele? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele fala assim, ó, concluir, aleluia, completar a obra que Ele me deu. Eu estou tão mergulhado num propósito que isso me alimenta, e me alimenta em tal nível que até a fome passa. Isso é profundo demais. Você vai encontrar isso para a sua vida em nome de Jesus, porque você é filho de Deus e é uma vocação para a sua vida. Você vai parar de torturar de segunda a sexta, porque eu trabalho para... Outra pregação para você ver no nosso YouTube, viu? Trabalho redimido, vai ver essa pregação. O seu trabalho não é tripalium, não, tortura, não. O seu trabalho é propósito de Deus. O seu trabalho é ergon. O seu trabalho é satisfação, plenitude. Então você tem que encontrar, aleluia, amanhã, bem que amanhã é feriado, nem vale, mas na próxima, é segunda, que bênção, vou entregar meu melhor. Vou melhorar o mundo, vou avançar, vou revelar Jesus, vou ser uma bênção, porque a minha vida é cheia de propósito. Amém, meu amado?
Ah, pastor, eu estou numa empresa, pastor, que fatura muito dinheiro, mas é uma depressão, eu não acredito em nada daquilo. Vende essa empresa em nome de Jesus, dá o dízimo em nome de Jesus. Brincadeira. Vende essa empresa, meu irmão. Investe no propósito. Acredita. O que você acredita. Você não pode fazer o que você não acredita, irmão. E você viver uma mentira, e se corroer por dentro, você morrer todos os dias. No mínimo você tem que acreditar que o que você faz o bem para a sociedade. Amém, gente? Então sai de pirâmide em nome de Jesus. Pare de vender pirâmide, pare de essas coisas, né? E faz algo que você acredita, que você diz: olha, eu estou servindo ao mundo, eu estou fazendo bem, eu acredito, eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado para isso. Amém? Vamos orar por isso em nome de Jesus? Eu não sei qual é a canção que eles vão preparar, nem eu sei o que cantar nesse momento aqui, mas eles vão preparar uma coisa aí para a gente cantar. A gente vai cantar com eles, a gente vai orar junto e Deus vai falar o teu coração hoje. Comece a orar hoje. Ele vai falar o teu coração, o que é distração, o que é falsa oportunidade, o que é laço. Olha que música bonita. Eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. Toda vez. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, eu vou enxergar o propósito. O teu Espírito, aleluia, me consolará. Eu vou enxergar o propósito. É na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder. Eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Que coisa linda, que oração linda. Tua luz acendeu meu coração. Acende essa luz no nosso coração hoje, Pai. Possamos ver, Senhor, claramente quem somos, para o que fomos criados, e ter coragem de caminhar, Senhor, nesse propósito, nesse chamado. Fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo por onde quer que fores, meu Senhor. Eu creio. O teu chamado cumprirei na alegria e na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Ouça o que o Senhor fala ao teu coração hoje. Ter um propósito é ser santo. Porque santidade na Bíblia nada mais é do que uma consagração para um propósito. Deus não santifica o seu povo porque Deus é nojento, diz não, o meu povo tem que ser separado dos outros. Não, a santificação na Bíblia tem o sentido de separar para um propósito. Você nunca vai ser santo enquanto você não for separado por um propósito. Por quê? Porque os embaraços da vida não permitirão uma vida santa. Vai ser sempre uma vida embaraçada, sempre uma vida amarrada. Isso não é uma vida santa. Uma vida santa é uma vida consagrada, é uma vida focada, é uma vida direcionada. Então hoje peça ao Senhor que santifique o teu coração, para você enxergar claramente qual é a vontade dele para a tua vida, qual é a direção dele para a tua vida.
Comece a buscar, Senhor, eu quero entender para o que o Senhor me chamou nesse tempo, os dons que o Senhor me confiou. Eu não quero negligenciar, como Paulo disse a Timóteo, eu não vou negligenciar, pelo contrário, vou me dedicar a eles, não vou confiar no que Deus me deu. Eu não importa qual é o resultado que vai dar, importa qual é o caminho que eu vou seguir. No final eu sei que vou poder dizer: está consumado. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, nos livra dos laços das oportunidades, Pai, porque muita oportunidade aparece em nosso caminho, muita proposta, até proposta de reinado, até coroa aparece, Pai. Mas no Senhor há o caminho excelente. No Senhor há uma vocação para a qual fomos preparados antes da fundação do mundo. No Senhor fomos modelados, aleluia. Como o Senhor disse a Jeremias, aleluia: eu te escolhi antes de te formar no ventre da sua mãe. Você sempre foi consagrado para um propósito. Como Paulo disse diante do Sinédrio: Deus me escolheu no ventre da minha mãe. Senhor, revela esse propósito, Pai. Revela essa missão, revela essa vocação, revela esse dom, revela esse talento, que possamos acreditar no Senhor e nos direcionar e nos mover com fé. Fé para dizer não. Nem tudo serve para a gente, Pai. Nós somos santos, nós somos separados, nós somos consagrados para revelar Jesus, para glorificar o Teu nome, para construir o Teu reino. Cada um uma missão, cada um com a função no corpo, cada um com um dom específico, com talento, com atuação específica, meu Pai. Nos revela, Pai, porque esse propósito vai encher nosso coração, vai alimentar a nossa alma. A comida que os discípulos ainda não conheciam naquele tempo, nós já podemos conhecer hoje. A comida de Jesus em João 4, que alimenta a nossa alma, que nos dá força. Aleluia! 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 Meu irmão, eu ficaria pregando aqui, se tiver 10 cultos, eu prego 10 cultos. Eu não faço isso porque eu tenho que dar para os irmãos também pregarem, né? Mas eu pregaria 10 cultos aqui, sabe por quê? Porque eu me alimento do meu propósito. Quando você encontrar o seu propósito, acabou esse cansar, essa mulher, acabou, você vai ter um fogo ardendo no seu peito, uma vontade, uma paixão, um ânimo, uma força que vai ser sobrenatural, e você vai caminhar cada vez mais forte com a graça de Deus. Amém, meu amado? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre a tua vida e sobre a tua casa. Vai, porque você tem propósito, você tem missão. Diga não para muita coisa, porque você tem um propósito. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.